Mas afinal, Naruto tem TDAH ou não? Olá, meu nome é Daniele, eu sou psicóloga, sejam bem-vindos ao meu canal, onde eu faço análises de séries e filmes, e hoje eu gostaria de aproveitar para falar sobre o TDAH e esclarecer algumas dúvidas bem comuns, até porque é um transtorno que está muito em alta, né, pelo menos nas redes sociais, muitas pessoas se autodiagnosticando ou falando sobre, e também muitas pessoas que realmente tiveram um diagnóstico dado por profissionais da saúde. Então eu acho que seria um momento oportuno para trazer esse assunto aqui. Bom, mas quem é o Naruto? Ele é um garoto órfão que cresceu em uma aldeia e ele não teve uma infância lá muito convencional nessa aldeia, porque as pessoas se afastavam dele. No nascimento, o pai dele, que era o Hokage na época, acabou aprisionando no interior desse jovem um demônio que inclusive foi responsável pela morte da mãe dele e que causava muita destruição. Então, o Naruto, ele cresceu em uma situação que a gente considera que é uma situação de vulnerabilidade. Ele cresceu comendo ramen, e ramen pronto, porque ele não tinha habilidades culinárias e ele não tinha quem o educasse, né? Existe uma grande diferença entre o Naruto e o Sasuke, que é o fato de que o Sasuke, pelo menos na primeira infância, ele cresceu em um lar, ele tinha a família dele, ele aprendeu a desenvolver a disciplina, o foco, ele tinha quem cuidasse dele. Já o Naruto não, né? Desde muito pequenininho, ele cresceu à própria sorte. Agora, pra falar a verdade, os fãs de anime vão ter que me responder essa pergunta, eu não me recordo bem, né, como que foi a situação exata do Naruto, mas eu fico... Em vários momentos de flashback, ele aparece como uma criança ali, muito pequena, com 4, 5 anos, sozinho. Então eu fico me perguntando, né, quem é que criou o Naruto, mais ou menos, pra ele conseguir sobreviver até o ponto dele conseguir esquentar uma água pra fazer o ramen dele. Perguntas aí sobre animes. Eu sei que o Hokage dava um jeito de cuidar minimamente desse garoto, mas ele não parecia que ficava todo o tempo ali junto, né? Então fica aí essas questões de animes. Mas retomando aqui, então, existe essa diferença entre o Naruto e o Sasuke. Então, a grande questão do TDAH, do possível TDAH do Naruto, é justamente essa. Quando a gente conhece o Naruto na primeira parte da série, que é ele mais jovem, pré-adolescente, você vê que ele é um garoto extremamente energético, mas muito determinado. O sonho dele é se tornar o Hokage, né, o líder da vila. Só que ele tem muitas dificuldades. Ele tem dificuldade no aprendizado e ele tem dificuldade com a disciplina. Ele tende a ser extremamente impulsivo, ele tem dificuldade de ficar quieto, ele age sem pensar nas consequências, ele também demonstra muita falta de atenção em algumas situações, ele é extremamente desorganizado com as atividades diárias dele, não é muito bom para se planejar com antecedência. Então eu não sei se dá para afirmar exatamente se o Naruto realmente tem TDAH ou se foram as circunstâncias em que ele cresceu que fizeram com que ele tivesse esses comportamentos que geralmente não são socialmente desejáveis, né, como disciplina e organização, assim como o Sasuke teve. E uma coisa que eu preciso esclarecer aqui para vocês, que eu acho que na mídia, na grande mídia não fala, nas matérias também não circula muito, é que os sintomas de TDAH, eles devem estar presentes antes dos 12 anos de idade. Então, pelo que o DSM fala pra gente, você não vai desenvolver TDAH, né, na idade adulta. Você pode ser diagnosticado na idade adulta, mas você tem que relatar os sintomas já desde a infância. Outra coisa que a gente precisa esclarecer é que tem que ter evidências claras de que os sintomas interferem no funcionamento social, acadêmico ou profissional, ou reduzem a qualidade de vida da pessoa. Então, não é um desconforto, não é uma dificuldade em uma área da vida que vai fazer com que a pessoa receba também um diagnóstico de TDAH. Então, indo na contramão do que muito tem se falado hoje em dia, não, pelo menos até o DSM-5-TR, que é o manual de transtornos mais atual que nós temos, você não desenvolve TDAH na idade adulta, mesmo com o uso de celular, mesmo com o uso de tecnologia. Ele tem que estar presente, os sintomas, né, devem estar presentes desde antes dos 12 anos de idade. Então, basicamente, o DSM descreve o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade da seguinte maneira: é um padrão persistente de desatenção e ou hiperatividade e impulsividade que interfere no funcionamento e no desenvolvimento. E ele é caracterizado por um e ou os dois, ou seja, a pessoa pode ter o transtorno de déficit de atenção e ou hiperatividade. A pessoa pode se apresentar mais desatenta, ou a pessoa pode se apresentar mais
hiperativa, mais energética, né? Que geralmente é caracterizado por aquela pessoa que não para quieta, tá sempre andando, fica andando no meio da sala de aula, não consegue esperar você terminar de falar. E ela pode ser os dois. Então, como que é caracterizada essa desatenção? Frequentemente não presta atenção em detalhes ou comete erros por descuido em tarefas escolares, no trabalho ou durante outras atividades. Tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas. Frequentemente parece não escutar quando alguém lhe dirige a palavra diretamente. Não segue instruções até o fim e não consegue terminar trabalhos escolares, tarefas ou deveres do local de trabalho. A pessoa frequentemente perde coisas necessárias para tarefas ou atividades, né? Ou seja, perde material escolar, perde livro, carteira, chave, documento. Inclusive, fica aqui a orientação para quem tem essa dificuldade, qualquer pessoa, né, que tiver essa dificuldade, sempre coloque num local apropriado, né? Sempre coloque no mesmo lugar. Tenha sempre um pendurador de chave e se comprometa todos os dias colocar a chave lá. Isso diminui a probabilidade de perder, tá? Lembrando que uma pessoa que tem o TDAH, ela vai ter muita dificuldade, gente. Então, quando a gente passa as orientações, quando ela começa a tomar medicação, tudo isso vai ajudar muito. Tá? Mas lembrando que ela tem realmente uma grande dificuldade aí. E aí, voltando aqui para os critérios, a pessoa com frequência é facilmente distraída por estímulos externos, ou seja, você está conversando com a pessoa, alguma coisa acontece no ambiente, ela já nem lembra mais o que ela estava falando com você. E com frequência é esquecida com relação a atividades cotidianas. Tem dificuldade de retornar ligações, pagar contas, manter horários agendados. E temos também o critério de hiperatividade e impulsividade, que geralmente está muito associado com o TDAH, principalmente na infância, que é quando fica mais evidente, porque você coloca um monte de aluno, criança, sentado numa sala de aula para ficar escutando horas e horas e horas uma aula chata. E aí realmente já é difícil para qualquer pessoa. Agora imagina para uma pessoa que tem TDAH. A pessoa frequentemente remexe ou batuca as mãos ou os pés, se contorce na cadeira. Frequentemente corre ou sobe nas coisas em situações inapropriadas, com frequência não para, age como se estivesse com o motor ligado e frequentemente interrompe ou se intromete nas conversas ou em outras brincadeiras. Então eu gostaria de trazer aqui para vocês até a questão do Naruto mesmo, dentro desses critérios. Essa questão de esperar para você falar é tanto uma questão que pode estar envolvida na impulsividade, quanto uma questão cultural e uma questão de aprendizado. Será que o Naruto aprendeu que ele deveria esperar as pessoas terminarem de falar para ele poder falar, por exemplo? Muitos desses critérios que você tem aqui envolvem muito uma questão de aprendizado, né, de normas sociais. E o Naruto, ele não cresceu em um ambiente onde alguém estava ensinando isso para ele desde pequeno, na casa dele. Talvez ele tenha alguns comportamentos porque ele simplesmente não aprendeu, não porque ele sempre age de forma impulsiva. Na questão da organização também, como que dá para a gente afirmar que é uma questão de TDAH, sendo que ele nunca teve um adulto ali desde a infância ensinando para ele que a vida dele fica mais fácil quando ele coloca as coisas sempre de volta no mesmo ambiente, no mesmo lugar, se ele sempre mantém o ambiente dele limpo e organizado. Isso é um tipo de comportamento aprendido, né? Muitas vezes o Naruto age sem pensar nas consequências, mas será que ele foi ensinado a pensar nas consequências antes? Ou será que ele teve que aprender com a vida? A gente pode não perceber agora, gente, mas muito daquilo que a gente é e que a gente apresenta no ambiente, né, com as outras pessoas, com a sociedade lá fora, são coisas que a gente está aprendendo desde pequeno, desde que a gente nasceu com o nosso núcleo familiar, com os principais cuidadores. Até mesmo a questão da disciplina e o foco é uma questão do ambiente, né? Será que ele tinha alguém incentivando ele a manter o foco? Eu acho que ele não cresceu com isso. Lembrando que é um transtorno dentro do grupo de transtornos do neurodesenvolvimento, né? Que é um grupo de condições com início no período do desenvolvimento. Geralmente eles se manifestam bem cedo. Outro transtorno do neurodesenvolvimento que vocês podem conhecer é o transtorno do espectro autista. O transtorno do neurodesenvolvimento acompanha a pessoa a vida toda. Então, ela pode receber o diagnóstico quando adulta, mas
os sintomas devem estar presentes desde a infância. Outra informação importante é que a herdabilidade do TDAH é de cerca de 74%. Na série, no anime do Naruto, eu não me recordo de ter olhado para o pai dele, que eu esqueci o nome agora, que era um Hokage anterior, e pensado que ele poderia ter. Não tem nada na série que indica isso. E a mãe também não tem nada na série que indica isso. Então é outra questão que precisa ser olhada também. Tem alguém na família que tem TDAH, ou alguém na família que tem transtorno do espectro autista, ou do desenvolvimento intelectual? Tudo isso é levado em consideração também quando a gente está fazendo uma avaliação. Então, a gente precisa levar em consideração, gente, que embora o Naruto possa exibir alguns comportamentos que se alinham aos sintomas de TDAH, é importante lembrar que ele foi criado em circunstâncias difíceis e pode ter desenvolvido algumas dessas características como resultado do seu ambiente e experiências de vida, que é uma coisa única de cada pessoa. E aí, conforme ele foi passando por outras experiências, ele conseguiu ir se moldando. Ele tem um pouco mais de flexibilidade aparente. Além disso, a condição dele não pode ser diagnosticada apenas com base em sua representação no anime, né? O Naruto é um personagem e como ele não está no ambiente clínico, ele não se colocou à disposição para avaliação, então tudo que a gente pode falar sobre ele são hipóteses. Eu já vi muitas hipóteses sendo levantadas para ele nesse sentido, e por isso hoje eu gostaria de trazer o outro lado, né? Trazer o questionamento. Será que é realmente um transtorno? Ou será que é o fator sociocultural do Naruto que fez com que ele crescesse daquela maneira? Porque a gente tem essa tendência, né? De tudo a gente coloca o dedo e fala que é transtorno, e na verdade às vezes não. Às vezes é um choque cultural, às vezes é a criação da pessoa, e isso tem que ser levado em consideração. Porque realmente transtornos são condições muito sérias, né? São condições que geram muitas vezes muito sofrimento, muitas dificuldades. Eu tenho pacientes que têm TDAH e realmente isso tem um impacto muito grande na vida deles, na percepção da autoestima deles. Então eu espero que esse vídeo possa ter esclarecido algumas dúvidas que vocês tenham. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, eu ficarei feliz em respondê-los. Então eu vou deixar esse vídeo por aqui. Dê uma curtida, compartilhe com alguém que você acha que poderia se beneficiar dessa informação. Siga para mais análises e tchau!